Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou neste dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º, e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Diga comigo: lembra-te do dia de sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então eu digo, Deus é bom, e todo o tempo. De novo, Deus é bom, e todo o tempo. Deixa eu ouvir as moças. Deus é bom, e todo o tempo. E os rapazes, Deus é bom, e todo o tempo. A família de Deus, Deus é bom, e todo o tempo. Como eles dizem no Quênia, e é essa a sua natureza. Bom dia, todo mundo. Obrigado, feliz sábado. E como vocês dormiram? Dormiram bem? Quantos de vocês aqui sonharam com Jesus? Levantem as mãos. Ninguém sonhou com Jesus? Ah, tudo bem. Ele não vai guardar rancor, ele ama vocês. Vocês se dão conta de que eu e você estamos acordados e vivos agora por causa das misericórdias de Cristo? A Bíblia diz, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Em Cristo. Em Mateus 5:45, a Bíblia diz, porque faz que o sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. E por causa desse verso, todos os dias eu digo a Deus, tenha misericórdia com as pessoas que sofrem, mesmo aqueles que não te seguem. Porque esse exercício de misericórdia pode causar com que eles te sigam. Eu peço a Deus todos os dias. Tenha misericórdia daqueles que estão sofrendo, incluindo aqueles que não te seguem. Por quê? Porque a sua palavra diz que Ele faz o sol nascer para os bons e para os maus. Ele envia chuva para os justos e para os injustos. E enquanto a porta da graça estiver aberta, você pode orar para aqueles que sofrem, pelos maus, pelos que praticam mal e os pecadores, porque a graça de Deus ainda estende-se a eles. Eu estou feliz em ver vocês. E deixe eu agradecer pela cooperação de vocês ontem. Eu repreendi vocês muito duramente e nenhum de vocês se rebelou. Pelo menos até onde eu pude perceber. Eu reclamei do constante andar por aí. E eu acredito que vocês fizeram um esforço adicional para permanecer sentados nos seus assentos e eu gostaria de que vocês repetissem isso, especialmente nessas horas santas. Fique onde está, eu não vou demorar, nem me deram tempo suficiente para demorar. Quem de vocês aqui está conosco pela primeira vez desde que o GYC começou? Levante a mão. Primeira vez. Deus te abençoe, Deus te abençoe. E pela primeira vez essa semana. Deus te abençoe. Onde quer que você esteja, e quando eu digo isso, eu digo como uma palavra e uma oração feita por 3 palavras, que eu faço de olho aberto. Deus te abençoe. E existe alguém aqui hoje entre nós que não é um adventista do 7º dia? Eu quero ver a sua mão. Deus te abençoe. Deus te abençoe. E mais alguém? É só mexer a mão para que eu possa... Ah, Deus te abençoe. Mais alguém que não é adventista, mas está aqui conosco? Apenas mexa a mão para que eu possa ver. Alguém? Alguém? Ah, eu vejo você aí, lá atrás. Deus te abençoe. E eu digo isso seriamente. Deus te abençoe. Agora digam amém para os nossos convidados. Ah, isso foi muito fraco. De novo. Mais uma vez. Deus é bom. Todo o tempo? Sim. Eu amo a Deus. E quantos de vocês amam a Deus? Levantem as mãos. Verdade? Então confirme levantando a mão de novo. Ah, Deus abençoe você. Sabe, Deus é um Deus de confirmação. Ele deu 2 sonhos a Faraó. E José explicou a Faraó que o sonho foi dado 2 vezes
para confirmar que era um sonho de Deus. Então, quando você pedir algo a Deus e crer que Ele está guiando numa direção, diga: Deus, confirme. Deus é um Deus que confirma. O que a Bíblia diz? Por boca de 2 ou 3 testemunhas, será confirmada toda a palavra. Peça a Deus. É esse o meu esposo? Se você achar que ele disse sim, Pai, confirme. E o nosso assunto para hoje de manhã é um alerta de tsunami. O que eu disse? E qual foi o tema de ontem? Vocês estão um pouco lentos. Qual foi o tema da primeira manhã? Ah, eu sabia que vocês iriam lembrar dessa rápido, certo? LOL, eu amo vocês. Eu disse que eu amo vocês. Eu não estava querendo induzir essa resposta, mas obrigado. Sabe, a Bíblia diz: Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Eu estou apenas obedecendo a Deus. Não porque me foi ordenado, mas porque vocês parecem tão amáveis e parecem tão bonitos nesses vestidos que Deus vos deu e nesses ternos caros. Muito obrigado. Agora, antes de eu começar, eu vou colocar vocês no clima de cooperação. O que é isso? O que é isso? Qual que é o nome próprio para isso? E o que é isso? E o que isso não é? Não é o iPhone sagrado. Então, por favor, coloque de lado, assim como eu estou colocando o meu, desligue. Agora, muito sério, toda vez que eu peço isso, tem gente que diz: eu não ligo para o que ele disse, eu vou deixar meu telefone ligado. Não faça isso. Pratique a cooperação. A propósito, toda vez que um líder da igreja faz um pedido especial para você, se não for um pecado e não for contrário à sua consciência, tente cooperar. Se essa coisa não for um pecado e nem contrariar a sua consciência biblicamente informada, tente cooperar. Desliguem todos os telefones e iPads. Abram as suas Bíblias. Quem aqui sabe todos os livros da Bíblia, desde Gênesis e Apocalipse? Oh, nossa, que legal. Venha. Venha. Você levantou a mão, agora venha. Suba aqui. Agora é minha vez, suba. Ache algum jeito de subir aqui e venha. Tem escadas em algum lugar aqui. Da próxima vez que eu fizer uma pergunta, cuidado ao levantar a mão. Vem, irmã, vem, eu vou te esperar. Enquanto ela vem, vamos recitar o 4º mandamento de novo. Lembra-te do dia do sábado para o... Agora este lado vocês continuem, vamos? Nada mal, continuem. Parou. Nem tu. Tá fraco. Continuem. Todos juntos. E de todos os mandamentos, esse é o mandamento número 1. Ouviram o que eu disse? De todos os mandamentos, esse é o mandamento número 1. Irmão, seu nome? Alexis. Você se parece uma boa pessoa. Você é casada? Não, senhor. Aprende a cozinhar que você casa. Os livros da Bíblia, de Gênesis e Apocalipse. O mundo inteiro está assistindo. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1º e 2º Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1º e 2º Tessalonicenses, 1º e 2º Tessalonicenses, Tito, Filemão, 1º e 2º Timóteo, 1º e 2º Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, 1º e 2º Pedro, 1º e 2º Pedro, 1º, 2º e 3º 1º e João. 2º, 3º João, Judas, Apocalipse. Amém. Deus te abençoe. Como é seu nome mesmo? Alexis. Alexis, Deus te abençoe.
Deus te abençoe, Alexis. Favor número 2, enquanto eu estiver pregando, ore por mim e diga: Senhor, põe suas palavras na boca daquele homem. A propósito, esse é um pedido muito sério, eu faço toda vez. Minhas palavras não podem te transformar, mas as palavras de Deus transformarão sua vida. As palavras de Deus trarão de volta aquele jovem que saiu da igreja. As palavras de Deus curarão seus males, as palavras de Deus melhorarão sua saúde. É claro, se você aceitar as palavras de Deus em sua vida. Ore e diga: Deus, põe as tuas palavras na boca deste homem. E favor número 3, eu gostaria que você pensasse enquanto ouve. Vamos orar? Amado Pai nos céus, eu me entrego em tuas mãos. Perdoa-me, Deus, se de qualquer maneira eu te ofendi. Pai, usa-me como uma ferramenta. Pai, se necessário, usa-me como um barbeador descartável. Mas, por favor, use-me, Pai. Coloque tuas palavras em minha boca, Deus. Ajuda-me a falar com audácia, destemor e coragem. Mas com compaixão, Pai, pois eu também sou um pecador. Abençoa essa congregação maravilhosa, Deus. Tu amas a cada um e enviou seu Filho para morrer por eles. No nome do teu Filho, Jesus Cristo, abençoa-os com a presença do teu Espírito, Pai. O Espírito que ilumina a mente. O Espírito que nos guia na verdade. Abençoa de maneira especial a todos aqueles que não são adventistas do sétimo dia. Estamos tão honrados pela sua presença, Deus. E apressa o dia quando eles dirão: sim, eu sou um adventista do sétimo dia. Abençoa esse culto inteiro, somente para a tua glória e para a nossa edificação, Pai. Em nome de Jesus, que o teu povo diga: amém. E amém. Atos capítulo 4, leremos a partir de verso 34, e o nosso tema, um alerta de tsunami. Atos 4, a partir do verso 34. Enquanto vocês encontram Atos capítulo 4, existem alguns personagens no Novo Testamento que sempre vêm à mente quando pensamos em um serviço excelente a Deus. Nós pensamos primeiramente, é claro, em Jesus Cristo, mas ele é uma categoria própria, então vamos excluí-lo. De todos os personagens excepcionais do Novo Testamento, quem que vem à tua mente? O apóstolo Paulo, Estevão, o primeiro mártir. Nós lembramos de Filipe e o eunuco etíope, mas existe um homem que não frequentemente é mencionado. E eu quero que seja ele que apresente a mensagem hoje. E esse homem é chamado de Barnabé. Nosso tema, um alerta de tsunami. Vamos aprender um pouco sobre Barnabé. Atos 4, a partir do verso 34. Antes de ler, deixe que eu estabeleça, na igreja primitiva, quem quer que tivesse uma necessidade, tinha essa necessidade suprida pela generosidade de outros membros da igreja. Deixe eu dizer de novo, ninguém na igreja primitiva sofria, porque todos os outros membros da igreja se uniam e davam o que eles possuíam para suprir as necessidades daqueles que estavam em crise. Então o verso 34 diz: não havia, pois, entre eles necessitado algum. Porquanto, os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Então o que a Bíblia diz é que aqueles que eram ricos vendiam terras, vendiam casas, vendiam para satisfazer as necessidades daqueles na igreja que eram menos afortunados. Ah, como a igreja seria diferente hoje em dia se nós funcionássemos dessa maneira. E José, verso 36, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita, natural do país do Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Nós fomos apresentados a Barnabé como um homem generoso, um membro de bom coração, que sentiu que a necessidade de um membro numa crise era sua responsabilidade pessoal. Deixa eu repetir. Alguns de nós temos atitude tipo: o problema é seu. Não. Quando um membro da igreja sofre, o problema é de todos nós. Ouvi um amém? O pensamento de Barnabé era: o seu sofrimento é o meu problema. Ele vendeu terra, trouxe o dinheiro e entregou aos apóstolos. E alguns de nós hoje fazemos contribuições, mas queremos decidir como o dinheiro será usado.
Esses membros da igreja primitiva, eles davam o dinheiro e confiavam nos apóstolos para distribuir o dinheiro conforme o Espírito Santo os guiava. Não use seu dinheiro para tentar determinar o que a igreja deveria fazer. Se você for movido a doar, dê, e deixe que o Espírito de Deus guie aqueles a quem o dinheiro foi confiado. Ficou claro? Diga amém. Não use a sua riqueza como uma arma para forçar que a igreja concorde com os seus desejos. Barnabé foi um homem liberal. Um homem generoso. Vejamos Barnabé de novo. Vamos a Atos 9 e leremos a partir do verso 26. É neste capítulo que Paulo, ou Saulo, como ele era chamado, tem uma colisão com Jesus Cristo. Ele cai do cavalo, é feito cego, passa pela conversão, se encontra com a igreja em Damasco, prega em Damasco, sua vida é ameaçada, ele deixa Damasco e vem a Jerusalém. Verso 26, Atos 9, um alerta de tsunami. Tendo Paulo chegado a Jerusalém, procurou jantar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Este homem organizava a matança daqueles que seguiam a Cristo. Ele tinha a reputação de ser um homem cruel. Se você for ao verso 1 de Atos capítulo 9, Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Ele estava constantemente à procura de discípulos para matar, assassinar, destruí-los. Os apóstolos sabiam sobre Saulo, então quando ele veio a Jerusalém e tentou se unir a eles, a Bíblia diz que eles temeram. Verso 27. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos, e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Barnabé recebeu a Saulo quando todos os outros apóstolos estavam apavorados com Saulo. E Barnabé o recebeu e o levou aos apóstolos e disse: esse homem está limpo. Temos um homem generoso, um homem que doa liberalmente, um homem destemido. Ele foi por conta própria, pegou Saulo e o levou e trouxe calma para a mente dos outros discípulos. Quando Estevão foi martirizado, a igreja em Jerusalém se espalhou. Chipre, Antioquia, Cirene. E à medida com que eles fugiam, pregavam. E a sua pregação surtia efeito. Em Atos 11, quando a igreja em Jerusalém, porque os líderes permaneceram em Jerusalém, quando eles ouviram o que estava acontecendo na área de Antioquia, a Bíblia diz em verso 22, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Agora, Barnabé havia sido enviado pela igreja para avaliar o que estava acontecendo na área de Chipre, Cirene e Antioquia. Quando a igreja escolhe um homem para avaliar uma situação espiritual, a igreja escolhe um homem que é firmado na palavra, que é firmado nos escritos da profeta do Senhor, Ellen White, que sabe como discernir. No ano de 1900, de 13 a 23 de setembro, houve uma reunião campal em Muncie, Indiana, nos Estados Unidos. A igreja havia ouvido de um movimento desastroso chamado Movimento da Carne Santa, que basicamente dizia que para nos preparar para ir para o céu, esse corpo teria que passar por um sofrimento. Teria que passar pela experiência do jardim do Getsemane, para que através do sofrimento a carne pudesse ser aperfeiçoada e estar pronta para subir para o céu. E nestes cultos, as pessoas entravam num estado frenético, e as pessoas caíam e desmaiavam. Música alta era tocada, assim como no tempo de Nabucodonosor, experiência do jardim do Getsemane, e agora estavam sem pecados na carne, estavam prontos para serem trasladados. E quando a igreja ouviu disso, ela enviou 2 homens para investigar, assim como a igreja de Jerusalém enviou Barnabé para investigar o evangelismo que estava acontecendo em Chipre, Cirene e Antioquia. A igreja adventista, em 1900, enviou 2 homens, Stephen Haskell e Almond Breed, para confrontar este erro, chamado de carne santa. Mas o que eu estou tentando mostrar é que quando você envia alguém para avaliar uma situação,
para confrontar, você tem que enviar um homem ou uma mulher que pode defender os ensinamentos da igreja. Amém? Eles enviaram Barnabé. Ele conhecia a palavra. Era um homem de equilíbrio, um homem de discernimento, um homem que conseguia ver a obra do inimigo onde ninguém mais podia. Um homem destemido. Eles enviaram Barnabé. Falemos de Barnabé um pouco mais. Atos 13, a partir do verso 1. Atos 13, verso 1, nosso tema, um alerta de tsunami. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cireneu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo, para a obra que eu os tenho chamado. A propósito, permitam-me divergir brevemente. Existem alguns entre nós que não acreditam que o Espírito Santo é uma entidade inteligente. Sempre que você ouvir isso, se afaste. O Espírito Santo é plenamente divino. O Espírito Santo é Deus. Eu não disse que o Espírito Santo é o Pai. Eu disse o Espírito Santo é Deus. Jesus é Deus. O Pai é Deus. Não fiquem me falando esses amenzinhos fracos, digam amém. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é divino. A Bíblia diz que o Espírito Santo disse. Ele comunicou com aqueles profetas e mestres. E ele selecionou Barnabé e Saulo, não Saulo e Barnabé. Se você ler o começo da história do apóstolo Paulo, ele viajava inicialmente com Barnabé, e inicialmente era mencionado Barnabé e Saulo, o que significa que em certa época Barnabé foi um mentor para Saulo. E como ser o mentor do apóstolo Paulo, a menos que você seja Jesus? Barnabé foi um mentor para Saulo. O Espírito Santo escolheu Barnabé a dedo. E eu faço questão de ressaltar isso. Generoso, de coração brando, amava os irmãos, destemido, sabia como defender a verdade contra o erro. Ele foi escolhido a dedo pelo Espírito de Deus para uma obra que Deus queria que ele e Saulo fizessem. Esse é o Barnabé. Ouça um amém para o irmão Barnabé? Vamos aprender um pouco mais sobre Barnabé. Vamos para Gálatas capítulo 2. Leremos a partir do verso 11. Obrigado por permanecerem sentados. Eu pensei em lembrar vocês para continuarem sendo bonzinhos. Nós esquecemos muito fácil. Em que livro que eu disse? Gálatas. Que capítulo? Que verso? Verso 11. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, eu resisti-lhe como? Face a face. Por quê? Porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e por fim veio apartar-se temendo os da circuncisão. O que Paulo está dizendo? Pedro, aquele grande apóstolo, se misturava com os descrentes, não os descrentes, os gentios, quando nenhum judeu estava por perto. Mas quando os judeus apareceram, Pedro se afastou. E Paulo não gostou disso. Quando, porém, chegaram, afastou-se e por fim veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. Agora, ouça o verso 13. E também os demais judeus dissimularam com ele. Agora nós temos uma cadeia de eventos. Ouça o verso 13 microscopicamente. Leia comigo, se você tiver a mesma versão da Bíblia. E os outros judeus fizeram o quê? Dissimularam, ou agiram hipocritamente. Como? Qual é a próxima palavra? Como ele. O que isso significa? Assim como Pedro. Me acompanhe. Um homem agiu de maneira hipócrita e um grupo seguiu este homem. E os outros judeus também dissimularam com ele. Me ouça com atenção. Você só tem duas opções. A sua presença nessa terra pode ser a razão por que algumas pessoas irão para o céu ou para o inferno.
Existem pessoas na sua sala de aula, na sua faculdade, na sua escola, na sua universidade, que podem acabar no inferno ou no céu por causa de você. E todos os judeus presentes, observando o comportamento de Pedro, o seguiram. Agora leremos o verso 13 e chegaremos à triste conclusão deste verso. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de... O que isso significa? A tal ponto. Complete o verso para mim. A ponto de o próprio Barnabé, complete o verso, ter o quê? Se deixado levar pela dissimulação deles. Agora, qual é o nosso assunto? Vocês estão muito lentos. Qual é o nosso tema? Um alerta de tsunami. O que o tsunami faz? Quantos aqui são da Indonésia? Deus abençoe meus belos indonésios. Eu amo a Indonésia. Já fui lá umas 6 vezes e quero voltar mais 6 vezes. O que aconteceu em 26 de dezembro de 2004, se não me engano? Um tsunami. E alguém dos meus amigos da Indonésia é de Banda Aceh? Ah, você é de Banda Aceh? Que foi onde talvez recebeu os piores efeitos daquele tsunami. A água levou edifícios inteiros. Há alguns anos atrás, no norte do Japão, houve um tsunami. Sabem a usina nuclear de Fukushima? O tsunami passou por cima de um muro de 9 metros. E esse tsunami carregou vilas inteiras. A influência é um tsunami. Ah, vocês estão dormindo acordado. Ouviram o que eu disse? O que eu acabei de dizer? A influência é um tsunami. Barnabé, aquele homem forte, aquele homem que a igreja confiou para confrontar o que estava acontecendo em Antioquia, Cirene e Chipre. Quando eu digo confrontar, eu digo para determinar se era genuíno ou não. Aquele homem que não teve medo do apóstolo Paulo, aquele homem que era generoso, aquele homem que no começo da vida ministerial de Paulo foi um mentor para ele, aquele homem que o Espírito Santo escolheu a dedo. Ele foi levado pelo tsunami da influência. E também os demais judeus dissimularam com ele, a tal ponto, a hipocrisia era tão grande que Barnabé, e a Bíblia faz questão de mencionar Barnabé pelo nome, para enfatizar o nível ao qual o comportamento negativo de Pedro afetou os judeus e o seu efeito em cadeia que chegou até Barnabé. Barnabé deveria ter permanecido de pé como Paulo, porque Paulo viu isso acontecer e mesmo assim não foi levado. Vocês estão me ouvindo? Paulo viu isso acontecer, verso 14. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, Paulo estava vendo isso acontecer. E ele disse, isso não está certo. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas na presença de todos. Paulo confrontou essa hipocrisia em grupo. Ele foi um muro para barrar esse tsunami. Meus jovens amigos, e meus amigos não tão jovens assim, não se considere imune ao tsunami da influência de pessoas que estão ao seu redor. A menos que você se ache mais forte que Barnabé, a menos que você ache ter mais dons do que Barnabé tinha, se Barnabé pode ser levado, é claro, não permanentemente, eu tenho certeza que ele se arrependeu, eu e você podemos ser levados se nós não tomarmos cuidado. Nós precisamos aprender a tomar posição pessoal e individual ao lado de Deus. Não tenha nada que ver com a multidão. A propósito, a vocês que estão em posição de autoridade, meu relógio não está funcionando, então não sei quanto tempo eu tenho ainda. E eu estou feliz por isso. Nós precisamos aprender a tomar posição individualmente. Ouça Josué. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviam vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, eu e a minha casa... Pausa. Ouça Josué.
quanto a mim e a minha casa. Josué poderia ter dito, quanto a minha casa, e isso teria incluído ele, já que casa significava família, mas Josué identifica-se como um indivíduo na sua família. Quanto a mim e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Significa, se a minha casa escolher não servir a Deus, se minha esposa deixar a Deus, se meus parentes deixarem a Deus, se meus filhos deixarem a Deus, eu servirei ao Senhor. E quantos aqui gostariam de dizer, se o mundo inteiro deixar a Deus, eu serei fiel a Deus? Levante a sua mão. E se o mundo inteiro deixar a Jesus, eu serei fiel a Cristo? Nós precisamos dessa mentalidade. Jesus tinha essa mentalidade. E é por isso que eu e você podemos ser salvos. E por que eu digo isso? Quando Cristo foi confrontado no jardim do Getsemane, sim, no jardim do Getsemane, pelos soldados romanos guiados pelo irmão Judas, a Bíblia fala em Marcos capítulo 14, verso 50, dos discípulos. Todos eles o deixaram e fugiram. Pedro, Tiago, João, o seu círculo mais íntimo, eles fugiram. Ouça com atenção. A única pessoa de quem você pode depender totalmente é Jesus. Deus abençoe sua esposa, seu marido, a sua mãe e seu pai, mas a única pessoa em quem você pode confiar totalmente é Jesus. Ele não foge quando a coisa aperta. A Bíblia diz que todos o abandonaram e fugiram, e Jesus manteve a sua posição. Ele podia ter fugido. E agora ele na cruz, ainda no livro de Marcos, verso 34 do capítulo 15. À 9ª, clamou Jesus em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer, meu Deus, digam, Deus meu, por que me desamparaste? Durante um tempo, o pai se afastou do filho. Os discípulos haviam fugido. O pai se afastou. E Jesus estava naquela cruz. Que palavra eu devo usar agora? Sozinho. Ele poderia ter sido levado pela influência dos 11 discípulos fujões que foram embora sumindo na noite do Getsemane. Mas o amor por você e pelo Pai o manteve firme. Quando o Pai se afastou, Cristo poderia ter deixado aquela cruz, porque ele e o Pai jamais antes haviam estado separados, e o Pai prometeu que essa separação da deidade, você pega um tecido e você rasga. Foi isso que aconteceu na cruz quando o Pai se afastou, e o Pai prometeu que isso nunca mais aconteceria, mas aconteceu. Pensemos juntos. Quando o Pai se afastou, o que você acha que o Espírito Santo fez? O Espírito Santo pode ir contra o Pai? O que você acha que o Espírito Santo fez? Se afastou. Quando o Pai se afastou e o Espírito Santo se afastou, o que você acha que os anjos fizeram? E Cristo estava naquela cruz como? Sozinho. Ouça o verso. O qual, sendo o resplendor da sua glória, e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados. Cristo, sozinho. Os discípulos haviam ido, o Pai se afastou, o Espírito se afastou, os anjos se afastaram. Cristo naquela cruz, sozinho, não foi levado pelo tsunami das pessoas que o deixavam. E ele ficou porque ele te ama. Esqueça a pessoa do seu lado, ele ama a você. Foi uma decisão individual, a decisão de ficar. Nós temos que entender a importância das decisões individuais. Quando Deus fez Adão, ouça a palavra. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe assoprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Quando isso aconteceu, Eva ainda não existia. Então, quando Adão foi criado, Eva não estava por perto. Era só Adão e Deus, só eles.
E quando Eva foi criada, Gênesis 2:21, então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Agora, Deus poderia ter deixado Adão acordado para assistir à criação de Eva, sim ou não? Sim. Perdão. Mas note as palavras da Bíblia. Então o Senhor fez cair que tipo de sono? O que o sono representa na Bíblia? Morte. Em certo sentido, para todos os efeitos, Adão estava morto. E ele não teve nada que ver com as interações de Deus com Eva. E a Eva não teve nada que ver das interações de Deus com Adão. Então, quando Adão abriu seus olhos, quem que ele viu? Deus. Quando Eva abriu seus olhos, quem ela viu? Deus. A propósito, jovens, veja Deus primeiro antes de você ver o namorado. Ah, eu tô falando comigo mesmo. Ninguém está me ouvindo. Ouçam. Veja a Deus primeiro. Antes que você veja um namorado, ou uma namorada, ou a namorada de outra pessoa. Veja a Deus. Porque quando você ver a Deus, agora você terá o ponto de vista correto. Agora você tem o GPS divino para te guiar. Veja Deus primeiro, antes de você comprar aquela casa. Veja Deus primeiro, antes de decidir a carreira. Veja Deus primeiro, antes de decidir ter um 8º filho. Veja Deus. E qual é a palavra? Primeiro. Quando Deus fez Adão, Eva não estava por perto. Quando Deus fez Eva, Adão não estava por perto. Por quê? Porque Deus começa no nível individual. Até que você entenda a importância da decisão individual por Deus, você e eu estamos sob risco de sermos levados pelo tsunami da influência dos outros. A sua igreja local decide se rebelar contra a associação geral e você é levado. A comissão da sua igreja decide se rebelar contra o que quer que seja e você é levado. O professor na sua classe decide ensinar que Jesus não é divino e todos os outros estudantes acreditam e você é levado. Por quê? Porque nós gostamos de fazer parte de algo. Alguns de vocês me ouvindo, lá no fundo do seu coração, você quer servir a Deus, mas você quer agradar seus amigos. No fundo do seu coração, você não gosta do que você está se tornando, mas você quer agradar seus amigos. Você sabe que deveria parar de fazer isso na sexta-noite, mas você quer agradar seus amigos. Peça a Deus a coragem de tomar uma decisão individual, de fazer o que é certo diante de Deus. No dia do julgamento, você estará diante de Deus por si só. Você não vai levar seus pais, não vai levar seus amigos que te levaram às drogas, não vai levar seus amigos que te levaram à imoralidade sexual. Você estará diante de Deus sozinho. Meus irmãos e irmãs, essa mensagem nesta manhã é um alerta de tsunami. No livro Orientação à Criança, página 125, parágrafo 3, Ellen White escreve: cada atitude tem caráter e importância duplas. É virtuosa ou viciosa, certa ou errada, segundo o motivo que a impele. Uma ação errada, pela repetição frequente, deixa uma impressão perene na mente de quem a pratica, e também na dos que com ela estão ligados em qualquer relação, seja espiritual ou temporal. O que ela está dizendo é que quando você está conectado a alguém que pratica o mal, o comportamento dele ou dela te afeta. E ela escreve em Conselhos para a Igreja, página 320, parágrafo 3. Ouça com atenção. A associação com os descrentes não nos causará dano se nos relacionarmos com eles no intuito de uni-los a Deus. E é assim que termina. E formos suficientemente fortes para evitar sua influência. Toda pessoa na face dessa terra é um tsunami. Pode ser para o bem ou para o mal. Deixe que o tsunami da sua influência carregue as pessoas para Jesus, amém? Existem homens que hoje estão no cemitério e foram parar lá por influência de um amigo. Existem homens, rapazes,
que estão na prisão por causa da influência de um amigo. Venha, vamos com a gente, e você se juntou a eles para fazer parte do grupo prisão. Existem pessoas que estão agora em clínicas de desintoxicação por causa da influência de um amigo. Existem jovens que se vestem da maneira que eles se vestem por causa do tsunami da influência daqueles que estão na MTV, ou seja lá qual for o canal. Tome uma decisão por Jesus, amém? Veja, você e Cristo. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo quantas? Uma. E aqui tem 1 a 1, viram? Não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E quando ele a encontra, é o pastor e a ovelha e ninguém mais. 1 a 1. Você sabe que deveria se batizar, mas os seus amigos riem de você, então você muda de opinião. Você sabe que tem que obedecer os seus pais, mas os seus amigos riem porque eles não obedecem, então você muda de opinião. E você tenta agir como um demônio, enquanto Deus tenta te fazer um santo, por causa dos amigos. E sabe, pais, eu acho que vocês vão entender o que eu vou dizer. Em certa idade, a única coisa que importa para a juventude são os amigos. Meus amigos têm um telefone, por que eu não posso ter um? Meus amigos podem chegar à meia-noite, por que eu tenho que chegar às 9? Minhas amigas usam saias curtas, por que eu tenho que usar um vestido? Meus amigos, sei lá, vão pro cinema, por que eu tenho que ir pra igreja? Meus amigos podem usar palavrões vegetarianos, por que eu tenho que falar como Jesus? É sempre meus amigos, talvez os pais e mães aqui não aguentem mais falar de meus amigos. Isso é um tsunami. Meus amigos. Jesus é um amigo, amém? O Espírito Santo é um amigo. Se Cristo é um amigo, o Pai é seu amigo. Existem amigos de origem divina com os quais você pode se associar. Meu irmãozinho, escondido aí na multidão, você precisa parar o que anda fazendo. Pare, não importa o que seus amigos digam. Saia dessa gangue. Deixe esses amigos que estão te levando para a direção errada. Minha jovem, você sabe lá no fundo do seu coração que aquilo que você está fazendo é errado. Quando você avalia sua vida nos últimos 6 meses, você percebe, eu estou indo numa direção errada, Deus te enviou aqui para mudar de direção. Irmão ou irmã mais velha, quem quer que você seja, quebra a influência que os amigos têm sobre você, se ela for negativa, por segurar-se em Jesus Cristo. Faça uma escolha, assim como Daniel. Eu orarei somente a Deus, mesmo que isso signifique enfrentar leões. Tome uma decisão, assim como Sadraque, Mesaque e Abdenego, que apesar de serem mencionados juntos, tomaram 3 decisões individuais. Não siga a multidão. Siga Jesus. Essa mensagem de hoje de manhã é um alerta de tsunami. Ela se aplica a todas as idades. Vocês adultos, se colocando em dívidas para conseguir uma casa tão grande quanto a casa do vizinho. Se colocando em dívida para comprar um carro que seus parentes dirigem. Se colocando em dívida para não ficar para trás da família Johnson. E a família Ferreira. E a família Garcia. O tsunami de influência afeta todas as idades. Não somente os jovens. Quando nós ouvimos o termo pressão de grupo, nós pensamos na juventude. Mas saiba que se aplica a todo mundo. Nós fazemos coisas porque vemos os outros fazendo. E eu digo hoje de manhã, mude essa atitude. E faça o que você faz porque a Bíblia diz para fazer ou não fazer. Então hoje eu vou te perguntar, e eu quero que você responda com honestidade. Honestidade pura. Você deseja ter um relacionamento 1 a 1 com Deus? Quantos respondem sim? Levantem as mãos. Sim, 1 a 1. Abaixem as mãos. Para a próxima pergunta vai precisar de coragem e garra. Bem, eles não gostam da palavra garra na Austrália, então me desculpem, australianos. Quem vai ter iniciativa e coragem? Ouça o chamado. Existe alguém aqui me ouvindo que está sendo influenciado negativamente pelos seus amigos. Ouça.
Agora mesmo, enquanto você está ouvindo, você está sendo influenciado negativamente pelos seus amigos. Se isso se aplica a você, se levante. Ah, eu gosto de coragem. Venha, venha, venha. É fácil vir quando você já está de pé. Venha, venha, venha aqui. Você que está sendo influenciado negativamente, você sabe disso. Venha. Venha logo. Eu tenho mais 3 minutos, eu acho. Venha. Você está sendo influenciado negativamente, você sabe disso. Quando os israelitas saíram do Egito, Deus disse a eles: não se misturem com os pagãos, eles afastarão vocês de mim. Eles afastarão vocês. Por quê? Porque somos assim desde nascença. Então o mal tem um apelo em nós muito mais forte do que o bem. E meu apelo é: você aí onde está sentado ou de pé, você sabe que está sendo influenciado negativo pelos seus amigos, então venha. Estou falando a todas as idades. Tem comportamento que você está fazendo por causa de seus amigos, venha e quebre isso. Pelo poder que destruiu a morte, o poder da ressurreição de Jesus Cristo é o mesmo poder que Ele torna disponível a nós para nos libertar de qualquer escravidão. Qual é o apelo? Neste exato momento, eu sei que eu estou numa situação na qual estou sendo influenciado negativamente por amigos. Venha. Venha logo, vocês são jovens, mas eu estou chamando a todas as idades. Todos influenciados negativamente. Eu tenho outro apelo para você. Alguns de vocês... Você sabe que precisa se batizar. Você ainda não fez a decisão, mas você sabe que precisa. Um dos enganos do diabo é: espera até que você saiba tudo. Isso nunca vai acontecer. Só Deus sabe de tudo. Você sabe o suficiente que Deus quer que você se batize para ser um membro do seu corpo. A consumação da nossa aliança com Cristo é o batismo. E se você aí onde você estiver agora gostaria de dizer: Pai, eu gostaria de ao menos tomar uma decisão pública, que o céu e a terra vejam a decisão: eu quero me batizar. Eu quero me batizar. Se você tem esse desejo, levante a mão. Eu quero me batizar. Posso ver as mãos? Não abaixe. Alguém vem aqui escanear o negócio. Querendo se batizar? Não abaixe a mão, não. Agora, se você está na congregação, venha. Se você levantou a sua mão e está querendo, venha. Você que está na congregação está querendo, venha. Eu estou querendo. Nós estamos procurando quem está com vontade. Em outras palavras, se seu coração tiver esse desejo, venha. Eu estou querendo me batizar, venha. Lembra quando Cristo veio para se batizar? João disse não. Jesus insistiu. Estamos procurando aqueles que têm a vontade. Quem que faz o escaneamento? Venha e escaneie. Ou outra pessoa venha. Peço perdão à TV 3ABN se eu estourei meu tempo. Deus te abençoe, Sammy. Venha. Venha até aqui à frente. Eu estou querendo. Eu estou procurando por vontade. Sabe, o espírito quer, mas a carne é fraca. Deus entende. Me dê essa vontade. Eu estou querendo. Venha. Mais alguém? Rápido. Venha. Eu estou querendo. Eu estou querendo. Eu tenho um segundo apelo. Eu fui batizado, mas eu me afastei de Deus. Eu não cometi um erro, eu me afastei. E se a igreja soubesse da vida que eu vivi, eu seria removido imediatamente. Eu me afastei. Eu preciso renovar esse contrato com Jesus através do rebatismo. Venha. Eu preciso me rebatizar, venha. Minha vida tem sido qualquer outra coisa menos representado Deus. Eu não digo que cometi um erro. A sua vida tem sido um insulto e uma desgraça para Deus. Eu preciso começar tudo do zero com Deus através do rebatismo. Venha. Em Atos 19, nos primeiros 7 versos, diz que 12 discípulos foram rebatizados. Em Evangelismo, página 375, parágrafo 2, Ellen White escreveu: quando uma alma está verdadeiramente reconvertida, seja ela rebatizada. Deus te abençoe. O escaneamento está sendo feito? Alguém não tinha que escanear eles? Ok. Você quer que eles te sigam? Ah, pra onde? Ali pra trás? Ah, ok. Ouça com atenção, você não vai perder nada. Enquanto eu oferecer a bênção final, sigam... Irmãs? 2 irmãzinhas bonitinhas não prestando atenção, ok. Fiquem onde vocês estão, vão até elas. Vão até lá e elas saberão quem é rebatismo e quem é reentrega. Estão me entendendo? Não mude de ideia por nenhum motivo. Eu tenho que orar antes, mas... Sammy, fique onde você está. Deixa eu orar antes. Mais alguém? Batismo? Eu estou querendo me rebatizar, venha.
Levante a mão, venha, nós vamos lá para trás. Mais alguém? Agora, o terceiro apelo. Alguém que está ouvindo e não é um adventista do sétimo dia, mas você tem sido abençoado e você gostaria de obter um pouco mais de informação para entender o que nós cremos? Levante a mão. Ok, aqui temos um. Você não é um adventista do sétimo dia, mas gostaria de mais informação? Levante a mão. Mexa a mão para eu poder ver. Você que quer saber um pouco mais, Deus te abençoe, avise para eles lá atrás, para que nós te demos informações que mudarão sua vida, e Deus poderá te usar para mudar a vida de outras pessoas. 3 apelos: eu preciso me batizar, eu preciso me rebatizar, e eu preciso saber mais o que os adventistas acreditam. E é claro, os que se sentem negativamente influenciados e precisam quebrar isso. Mais alguém vai vir? Mais alguém? Você nunca vai ter esse privilégio de novo, nunca. Você poderá ir para outros GYCs, outras conferências, mas elas nunca serão exatamente como esta. Nunca. Venha. Venha, irmã. Nunca. Nunca mais será exatamente como essa, nunca. Venha. Batismo, rebatismo, quebrar a influência negativa dos amigos. Eu não sou adventista do sétimo dia, mas eu quero mais informação. Eu gostei do que eu ouvi. Eu quero informação. Venha. Agora eu vou orar. Ouçam com atenção. Sigam aquelas moças lá para trás, elas vão tomar conta de vocês. Todos de pé. A propósito, quando um apelo é feito, não é que nem assistir um esporte na TV. Você tem que orar, porque cada vez que um pregador faz um apelo, o diabo faz outro. O apelo de Deus é venha, o diabo diz fique. Você tem de orar, não é que nem um esporte que você fica vendo quem vai se mexer. Inclinem a fronte, fechem os olhos. Enquanto eu oro em voz alta, faça uma oração silenciosa. Deus dos céus e da terra, se eu preguei mal, me perdoe. Se eu fui duro com teus amados, me perdoe, querido Deus. Tu sabes o que está no meu coração, um desejo de ver as pessoas vindo a ti e seguindo a ti, Deus. No nome de Jesus Cristo, cumpra a tua palavra. Tu dissestes, em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 4, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Tu dissestes, em 2 Pedro 3, 9, que o Senhor não quer que ninguém pereça. Tu dissestes, em João 3, 16, pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pai, isso foi o que tu dissestes. Números 23, 19. Deus não é homem para que minta. Pai, tu dissestes essas palavras. Agora, defenda a sua honestidade, Senhor. Conceda o teu espírito àqueles que vieram aqui, com tal poder que as decisões que eles tomaram aqui agora, nenhum poder da terra vai mudar. Mostre-nos, amado Deus, quão interessado tu estás em salvar uma alma. Mantenha a tua palavra. Eu peço com determinação, mas com respeito. Faça tudo aquilo que o céu pode fazer para assegurar, para garantir e salvar aqueles que responderam os chamados. Amado Deus, tenha misericórdia. Nos salve. Nos mantenha. Agora, enquanto teus filhos e filhas se dirigem lá para trás, que os teus anjos possam os acompanhar, querido Deus. Não permita que nenhum poder nessa terra mude a opinião deles. Ouça essa oração humilde. Salva-nos quando tu vieres. Salva-nos, Pai. No nome de Jesus nós oramos. Que todo o povo de Deus diga amém. De novo? Amém. De novo? Amém. Deus é bom. E todo o tempo? Agora ouçam com atenção. Sigam aquelas moças agora. Vão para aquele lado, à sua esquerda. Sigam aquelas moças ali para trás. Elas vão te levar lá para trás, vão escanear e depois liberarem vocês. Sigam elas, sigam elas. Vocês estão andando no caminho certo. Sigam aquelas moças. Não deixe que nada faça você voltar, nem mesmo para pegar a sua bolsa. Sigam elas. Deus vos abençoe. E que Deus vos abençoe ricamente em cada um dos programas depois deste aqui.